Capítulo 1. Mais de 70% das pessoas que ganham na loteria perdem toda a fortuna em poucos anos. Esse dado chocante revela uma verdade inegável. A riqueza não está apenas no dinheiro que se ganha, mas nas regras que se segue para mantê-lo e fazê-lo crescer. Neste audiolivro, você vai descobrir 48 leis fundamentais que separam aqueles que acumulam verdadeiras fortunas daqueles que lutam financeiramente durante toda a vida. Estas leis não são apenas sobre como ganhar mais, mas principalmente sobre como garantir que seu dinheiro trabalhe para você, sem que isso custe o que você tem de mais precioso, o tempo. Prepare-se para aprender o que os ricos sabem, mas poucos compartilham. Lei número 1. Aumente sua habilidade para adquirir conhecimentos. Cultivar faculdades intelectuais é de grande ajuda para obter melhores rendimentos financeiros. Não ter informações úteis para a sociedade custa caro. Por outro lado, adquirir novos conhecimentos pode ser bastante rentável, ainda mais quando o aprendizado está ao alcance de todos, a um custo muito baixo, ou até mesmo de forma gratuita. Através da internet, você tem acesso a centenas de recursos de alta qualidade para aprender o que quiser. Portanto, é imperativo que você use essas ferramentas para acumular informações valiosas que possam se traduzir em mais dinheiro para suas contas. Infelizmente, muitas pessoas pretendem ganhar muito dinheiro sabendo pouco e contribuindo o mínimo para a sociedade. Isso não serve de nada. Talvez os programas de TV tenham convencido você de que o dinheiro é facilmente conseguido, seja com reality shows ou novelas que fazem apologia a atividades criminosas. No entanto, no mundo empresarial, as coisas não funcionam assim. Quem ganha mais dinheiro é quem mais sabe e mais contribui para as necessidades das pessoas. Portanto, se você aumentar sua habilidade de adquirir conhecimentos, estará aumentando suas chances de obter riquezas. Lei número 2. Tenha objetivos bem definidos. Segundo as palavras do escritor George Clason, o desejo deve preceder a realização. Seus desejos precisam ser fortes e bem definidos. O mero desejo de ser rico não tem valor algum se não vier acompanhado de ações concretas para alcançá-lo. É por isso que, ao aprender a estabelecer um pequeno desejo bem definido, isso o levará a estabelecer outro maior. É assim que as fortunas são construídas. Começa-se com pequenas quantidades, e então passa-se a quantias mais significativas. Se os propósitos forem numerosos, confusos ou estiverem além das capacidades da pessoa que quer realizá-los, o objetivo não será alcançado. Daí a importância de que os objetivos sejam bem definidos, o que fará com que as ações sejam claras e produtivas. Lei número 3. Tenha persistência com seus sonhos. Segundo os ensinamentos dos sábios, talvez as pessoas nem sempre recebam uma recompensa porque suas ações não foram as mais adequadas, ou porque as circunstâncias dificultaram os esforços. No entanto, se forem persistentes, normalmente podem esperar alcançar um benefício, pois terão mais chances de que o sucesso vá ao seu encontro. Lembre-se de que, quando há determinação, os meios são encontrados. Mesmo que um negócio não tenha sido produtivo, isso não significa que devemos desistir diante das dificuldades. Quanto maior for o nosso compromisso com o sonho de riqueza, melhores empreendimentos iniciaremos ao longo do tempo. Lei número 4. Seja uma pessoa esforçada. A pessoa trabalhadora sempre é bem recompensada. O trabalho nunca falta para ela, pois tem uma boa reputação, e os patrões sempre sabem apreciar seus esforços com bons pagamentos. No entanto, aqueles que se acostumam a fazer pouco ou, até mesmo, nada, esperando que os outros façam tudo por eles, são pessoas sem sorte alguma. Em qualquer circunstância, estão à mercê do que os outros façam, seja por preguiça ou incompetência. Além disso, quem se acostuma a pedir colhe os frutos da indulgência inútil e, no final, sempre colhe agravos e humilhações. Segundo a análise de George Clason, não é bom para ninguém estar sem trabalhar, pois não se pode prosperar sendo preguiçoso. O trabalho bem feito faz bem a quem o realiza, tornando-o uma pessoa melhor e, por consequência, com melhores resultados econômicos. Lei número 5.
Evite grandes riscos. Se o investimento que você vai realizar oferece grandes garantias, mas com um risco baixo, é melhor não cair na tentação de investimentos arriscados, pois isso pode levar a perdas significativas. Às vezes, surgem imprevistos que não foram calculados, aumentando o risco de perdas. É melhor proteger nosso capital. Se o risco pode levar a uma perda total, é fundamental não viver sem proteção adequada. Hoje, com os certificados de seguros, contas bancárias e investimentos confiáveis, podemos nos proteger de tragédias inesperadas. Lei número 6. Tenha moderação com os gastos. A importância da economia para qualquer situação financeira é inegável. Um hábito que todos mencionam, mas que poucos praticam. Em nossa sociedade de consumo, estamos tão imersos em compras, seja em centros comerciais ou pela internet, que esquecemos de reservar uma parte de nossos ganhos, mesmo sabendo que é através da economia que se consegue acumular dinheiro suficiente para criar uma fortuna. Segundo as palavras de Benjamin Franklin, o caminho para a riqueza depende fundamentalmente de duas palavras: trabalho e economia. Para que a economia seja possível, é necessário que os gastos sejam moderados de acordo com nossa realidade e que não ampliemos nosso estilo de vida com produtos ou serviços desnecessários. Devemos, portanto, analisar cuidadosamente nossos hábitos de vida e descobrir que a maioria das necessidades que consideramos básicas pode ser reduzida ou eliminada. Evite desperdícios e excessos, e você perceberá que sua economia melhorará substancialmente. Lei número 7. Fuja das apostas. Segundo o homem mais rico da Babilônia, o jogo foi feito para que o proprietário, que explora o negócio, obtenha lucros. Poucos jogadores percebem que suas chances são incertas, enquanto os lucros do proprietário estão garantidos. Além disso, as poucas pessoas que ganham grandes quantidades de dinheiro em apostas tendem a perder tudo rapidamente. A riqueza obtida rapidamente desaparece da mesma forma, por causa da incompetência em gerenciar emoções. Quando uma pessoa ganha dinheiro com apostas, ela o gasta rapidamente, achando que a sorte estará sempre a seu favor, mesmo que, na maioria dos casos, isso não volte a acontecer. Lei número 8. Torne-se uma pessoa de ação. Citando um aforismo clássico, a boa sorte gosta de pessoas de ação, recompensando sempre aqueles que estão atentos para tirar o máximo proveito das oportunidades. Quantas pessoas conhecemos que têm grandes ideias em suas cabeças? Muitas, sem dúvida. Mas de todas elas, muito poucas colocarão em prática seus pensamentos brilhantes. A ação é o que separa os que imaginam a riqueza dos que realmente a desfrutam. Pensar em um bom negócio é o primeiro passo, mas a realização através da ação produtiva é o que faz a diferença. A sorte sempre acompanha aqueles que a buscam. Ela não persegue ninguém, mas espera por aqueles que são constantes em seus movimentos. Lembre-se, ser estático não permite avanços. Saia e dê passos no caminho. Lei número 9. Analise os terrenos antes de comprar qualquer casa. Sempre é possível usar o dinheiro para adquirir a casa própria, pois isso traz tranquilidade e uma base econômica. No entanto, ao investir em terrenos ou imóveis, é fundamental verificar as condições, como seca ou umidade, e proteger-se de futuros problemas legais, garantindo que toda a documentação esteja regularizada de acordo com a lei. Dessa forma, você evitará fraudes e disputas judiciais e poderá garantir que seu investimento seja um negócio rentável. Lei número 10. Aproveite seu instinto natural. Muitas vezes encontramos comparações sociais entre aqueles que nascem em uma família rica e os que nascem em uma família pobre. Claramente, nascer com pais ricos oferece uma vantagem no mercado, mas isso não determina o resultado de ninguém. Podem existir filhos que esbanjam e desperdiçam a fortuna, assim como outros, que, nascidos na pobreza, aproveitam ao máximo cada centavo até construir um império econômico. Isso é mais possível do que imaginamos. Segundo um trecho do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, quanto mais a fome nos ameaça, mais ativo se torna o nosso cérebro, e mais sensíveis nos tornamos ao cheiro da comida.
Isso significa que, quanto mais dificuldades uma pessoa enfrenta desde a infância, maiores são as capacidades que ela desenvolve, pois a falta de alimento faz com que a criatividade floresça em sua mente. O que é natural para qualquer espécie animal na Terra é a busca pela sobrevivência, e isso acontece da mesma forma com as pessoas. Quando uma pessoa nasce na pobreza, seu cérebro se adapta ao ambiente hostil e desenvolve a capacidade de buscar alternativas que permitam melhorar suas condições. Ou seja, a pobreza pode se transformar no motor para desenvolver habilidades econômicas superiores, partindo do princípio de aproveitar ao máximo cada moeda. Lei número 11. Evite justificar dívidas por emoções. Quantas vezes fomos vítimas de compras compulsivas? É comum que as pessoas entrem em dívidas quando desejos repentinos e emoções tomam conta de suas decisões financeiras. Quando nos acostumamos a gastar sem controle, o resultado natural é um estado financeiro em crise, que nos impede de ter tranquilidade, afetando também o bem-estar de nossos entes queridos. Os gastos injustificados e as dívidas são coisas que devemos evitar a todo custo, especialmente quando não temos abundância financeira. De nada adianta querer aparentar o que não somos e o que não temos, pois isso nos condena a permanecer mais tempo na pobreza. Quanto maior controle tivermos sobre dívidas e gastos, mais dinheiro poderemos desfrutar no futuro, sem precisar prestar contas a pessoas ou entidades bancárias. Lembre-se de que dívidas e gastos são fontes de estresse e conflitos familiares. Limite sua presença em sua vida e aumente a tranquilidade em seu lar. Lei número 12. Crie um orçamento. Um orçamento ajudará você a identificar seus gastos e poupança, além de permitir que estabeleça metas financeiras e trabalhe para alcançá-las. Para criar um orçamento, comece registrando todos os seus rendimentos e despesas. Você pode fazer isso manualmente, usando uma ferramenta online ou um aplicativo móvel. Uma vez que tenha registrado suas despesas, classifique-as em categorias como moradia, alimentação, transporte, entretenimento, entre outras. Depois que o orçamento estiver pronto, é importante segui-lo e fazer os ajustes necessários. Você pode revisar suas despesas semanalmente ou mensalmente, para garantir que está gastando dentro de seus limites. Também é importante ser realista em suas metas financeiras e flexível se algo não sair conforme o planejado. Lei número 13. Priorize sua saúde. As pessoas ricas entendem que o crescimento econômico acontece quando estamos em ótimas condições físicas e mentais. Portanto, elas prestam grande atenção ao cuidado do corpo com bons hábitos alimentares e exercícios constantes. Frituras e fast food são reduzidos ao mínimo, enquanto o consumo de frutas e vegetais aumenta. Da mesma forma, elas buscam alternativas para desenvolver uma mente saudável, criando espaços de descanso e lazer onde os pensamentos intrusivos são minimizados, permitindo o surgimento de novas ideias. Lei número 14. Evite se afundar em telas. É amplamente sabido que um hábito comum entre as pessoas pobres é passar horas e horas olhando para uma tela, seja nas redes sociais no celular ou assistindo a séries e filmes na TV. Hoje em dia, é muito comum que as pessoas tenham várias assinaturas de serviços de entretenimento e usem grande parte do tempo livre para assistir a eventos esportivos ou séries populares. A questão não é perder o tempo de lazer. De fato, é necessário se divertir e relaxar. No entanto, é igualmente importante colocar limites no tempo de tela, pois o vício em tecnologia atrasa muito o crescimento econômico. Além disso, é útil lembrar que muitos dos programas transmitidos têm objetivos políticos e ideológicos que podem, sem percebermos, ir contra o nosso bem-estar financeiro. Lei número 15. Deixe de lado o jogo das aparências. De acordo com especialistas, gastar dinheiro em coisas como carros, roupas, férias e casas que você não pode pagar pode fazê-lo parecer rico agora, mas o impedirá de se tornar realmente rico no futuro. Muitos investidores respeitados afirmam que aqueles que possuem grandes fortunas não ostentam isso. Os verdadeiramente ricos levam uma vida modesta, escolhendo gastar menos em coisas como casas ou carros, pois não se deixam seduzir pelo ciclo vicioso de gastar dinheiro para ganhar simples elogios dos outros.
Além disso, pesquisas indicam que o endividamento por aparência pode gerar um declínio considerável na saúde. Isso significa que a dívida não apenas o deixa pobre, mas também o adoece no processo. Por esse motivo, a dívida só deve ser considerada quando o dinheiro será reinvestido com a intenção de gerar ganhos maiores. Caso contrário, não é aconselhável pedir dinheiro emprestado para objetivos superficiais, como impressionar amigos ou vizinhos. Lei número 16. Busque bons conselheiros financeiros. Quem não ouve conselho, não chega a velho, diz o ditado. A capacidade de aproveitar as experiências alheias, oferecidas por alguém que demonstra interesse por nós, representa uma oportunidade inestimável. Qualquer pessoa que capte nossa atenção pode oferecer a sabedoria de que precisamos em determinado momento. Procure em seu entorno pessoas que já alcançaram coisas que você deseja e aprenda o máximo possível com elas. Além disso, é importante ter cuidado ao ouvir conselhos de pessoas inexperientes, pois nem todo conselheiro dá bons conselhos. Isso significa que nem todo mundo que fala sobre dinheiro sabe como administrá-lo. Portanto, seja prudente ao ouvir alguém que lhe diz o que fazer com suas finanças, especialmente se essa pessoa também enfrenta dificuldades financeiras. No entanto, algo que você pode fazer é ouvir sobre os erros delas para aprender e evitar replicá-los no futuro. Lei número 17. Crie novas fontes de renda. A fórmula para enriquecer é mais simples do que imaginamos. Primeiro, pare de gastar mais do que ganha. Em seguida, comece a poupar e depois, invista. Se você fizer seu dinheiro trabalhar para você e criar novas fontes de renda que não dependam exclusivamente do seu tempo e esforço, é provável que se aproxime cada dia mais de um estado financeiro próspero e saudável. Para isso, é necessário estabelecer um ciclo de controle financeiro consciente sobre o que entra e sai de seus bolsos. Além disso, você precisará estabelecer metas de crescimento econômico para diferentes prazos, ou seja, criar um projeto em que seu dinheiro aumente a curto, médio e longo prazo. A melhor maneira de conseguir isso é parar de depender de uma única fonte de renda. Procure em sua comunidade novas maneiras de ganhar dinheiro. Você não precisa começar com muito. Apenas precisa encontrar maneiras de melhorar sua renda, com o objetivo de fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Lei número 18. Aprenda a negociar. Aprender a negociar é um conselho importante para gerenciar suas finanças de maneira eficaz. A habilidade de negociar pode ajudá-lo a obter melhores preços em coisas que compra, como veículos, propriedades ou até mesmo serviços, o que pode ajudar a economizar dinheiro a longo prazo. Também pode aumentar sua renda ao negociar um aumento salarial ou melhores condições no trabalho atual, ou ainda ao negociar melhores termos de contrato em um negócio próprio. Para aprender a negociar, é importante estar bem informado sobre o assunto em questão, o que significa pesquisar e conhecer os preços e termos do mercado, além de desenvolver habilidades de comunicação e escuta ativa. Além disso, é importante ser ético e honesto nas suas negociações e ter uma atitude de ganha-ganha, ou seja, buscando um acordo que beneficie ambas as partes envolvidas. Lei número 19. Crie uma empresa pessoal. Depois de estabelecer um ciclo de negociação bem-sucedido, você pode dar o próximo passo para fazer seu dinheiro crescer. A maneira mais eficaz de fazer isso é fortalecendo sua própria imagem. Esta é uma das melhores estratégias no mercado atual, pois o dinheiro seguirá o caminho que você determinar, desde que faça um estudo adequado para que sua imagem alcance o público ideal. Nos fundamentos do empreendedorismo, encontramos que uma boa ideia de negócio pode combinar suas aptidões e interesses para resolver um problema ou necessidade ainda não resolvida. Ou seja, analise os temas de seu agrado e comece a avaliar quais oportunidades de negócios pode encontrar neles. Uma vez que você encontre seu nicho, concentre-se em vender produtos de qualidade e prestar um bom serviço. As avaliações positivas das pessoas servirão de atrativo para trazer mais potenciais clientes. Além disso, se você for a cara do negócio, seus rendimentos irão para onde você for, e você deixará de depender de um estabelecimento físico para ganhar dinheiro. Lei número 20. Não negligencie o bem-estar da família.
Toda pessoa que é chefe de família tem a responsabilidade de garantir o bem-estar de cada membro. As necessidades básicas de todos devem ser atendidas, e nada deve ser colocado acima disso. Por exemplo, gastos injustificados como festas, álcool ou jogos de azar jamais devem interferir no cumprimento dessa responsabilidade. Uma pessoa líder deve sempre procurar a felicidade no lar, e nunca será válido gastar o dinheiro obtido com o trabalho em caprichos pessoais, especialmente quando há falhas monetárias dentro da família. Lei número 21. Exercite o cérebro. Robert Kiyosaki, em seu livro Pai Rico, Pai Pobre, nos convida a fortalecer o cérebro, para que a mente se acostume a pensar em panoramas diferentes dos habituais e deixe de lado a comodidade de aceitar passivamente situações negativas. O autor compara isso ao que acontece quando uma pessoa frequenta regularmente a academia, enquanto outra fica no sofá assistindo televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter boa saúde, enquanto o exercício mental aumenta as chances de gerar riqueza. Segundo o livro, meu cérebro fica mais forte todos os dias porque eu exercito, e quanto mais forte ele fica, mais dinheiro posso gerar. Lei número 22. Aprenda a diferenciar entre ativos e passivos. Um ativo é um investimento que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo é uma compra que tira dinheiro dele. Kiyosaki explica que a maioria das pessoas faz despesas que considera bons investimentos, mas que na verdade são aquisições que retiram dinheiro, o que mantém essas pessoas na pobreza. Por exemplo, ao comprar uma casa, as pessoas incorrem em despesas de manutenção e impostos, o que faz da compra um passivo. No entanto, se a casa for comprada para alugar ou revender a um preço maior, ela se tornará um ativo, o que permitirá que seu dinheiro cresça. Essa pequena diferença é o que faz com que os ricos façam compras inteligentes, analisando detalhadamente os lucros ou prejuízos que essas compras podem gerar. Lei número 23. Não dependa da escola para alcançar o sucesso. A maioria das pessoas foi ensinada a ir à escola e à universidade para obter boas notas e depois conseguir um bom emprego. O problema com esse plano é que ele condiciona nossas possibilidades de alcançar o sucesso. Segundo especialistas, as escolas são projetadas para produzir bons empregados, não bons empregadores. Ou seja, a escola te educa para ser um trabalhador de uma empresa e não para ser o chefe dela. Além disso, a educação tradicional raramente aborda o conhecimento financeiro, deixando muitas lacunas nesse aspecto. Lei número 24. Aprenda sobre liderança. Se você quer ter sucesso em qualquer aspecto relacionado ao dinheiro, é muito importante desenvolver habilidades de liderança para gerenciar seus projetos. Aqueles que se comprometem a serem bons líderes obtêm grandes benefícios em seus negócios, pois os funcionários terão motivação para realizar bem suas tarefas, os sócios serão leais e sua remuneração econômica será mais eficiente. Kiyosaki explica que uma forma de garantir o bom desempenho das pessoas ao seu redor é oferecendo salários altos, proporcionais ao desempenho delas. Segundo suas palavras, hoje tenho advogados, contadores, corretores de ações e de imóveis cujos honorários são bastante altos. Por quê? Porque se as pessoas são profissionais, então seus serviços têm que gerar dinheiro. E quanto mais dinheiro eles geram, mais dinheiro haverá para mim também. Lei número 25. Aprenda sobre vendas. As pessoas pobres se sentem desconfortáveis ao se promoverem, acreditando que essa é uma tarefa indigna ou sem valores. No entanto, os especialistas nos dizem o contrário, pois saber vender aumenta as chances de destaque no mercado, pelo simples fato de promover adequadamente o produto ou o negócio. A maioria das pessoas se concentra em realizar bem seu trabalho e criar bons produtos, mas poucas aprendem a arte da promoção, onde se conquista os compradores para que desejem o que você tem a oferecer. Lei número 26. Compreenda a importância da rejeição. Normalmente, temos medo de ser rejeitados em qualquer área de nossas vidas, seja econômica ou sentimental. A rejeição é algo comum, mas isso não significa que devemos nos esconder. Pelo contrário, Kiyosaki nos convida a viver essa experiência como parte do aperfeiçoamento de nossas habilidades de comunicação.
Segundo ele, você precisa negociar, rejeitar e aceitar. Conheço pessoas solteiras que ficam em casa esperando o telefone tocar, quando o melhor seria sair e enfrentar o mercado. Tudo faz parte do processo para conseguir o que você deseja na vida. Assim, o melhor que você pode fazer diante da rejeição é analisar o que deu errado, corrigir os erros e tentar novamente, sem deixar que isso represente uma derrota definitiva. Lei número 27. Identifique quem é realmente rico. Quer saber se você é rico? Então pergunte a si mesmo quanto tempo conseguiria viver sem receber um salário. A maioria das pessoas não conseguiria viver mais do que alguns meses. Isso não acontece apenas com quem ganha pouco, mas também com aqueles que têm salários altos. Pessoas que pensam como milionários desfrutam de independência econômica porque podem se sustentar por anos sem receber um salário. Por outro lado, há aqueles que recebem grandes somas de dinheiro mensalmente, mas não podem ser considerados ricos porque gastam tudo rapidamente. Se perdessem seus empregos, ficariam na bancarrota, pois seus estilos de vida exigem salários muito altos. A chave para os ricos está em manter um estilo de vida abaixo de suas capacidades, a fim de aumentar o patrimônio que lhes proporcionará liberdade financeira em uma idade mais jovem. Se você se acostuma a gastar tudo o que ganha no mês, nunca poderá aspirar à riqueza. Lei número 28. Reconheça a influência que a publicidade tem sobre você. Nossa sociedade moderna é baseada no consumo, e uma propaganda incessante de uma infinidade de produtos e serviços nos bombardeia diariamente. Vivemos em uma época em que parece possível ter tudo ao alcance de um simples sim, mas por trás dessa ilusão, sempre haverá alguém querendo enriquecer às suas custas. Infelizmente, a sociedade de consumo, a televisão, as redes sociais e os gênios do marketing seduzem um grande número de pessoas a consumir em excesso, o que impacta negativamente suas finanças. Lei número 29. Entenda que os ricos jogam para ganhar. Há uma diferença entre pensar em ganhar e pensar em não perder. Aqueles que passam a vida evitando perdas obtêm apenas o mínimo, pois o medo faz com que condicionem demais suas decisões. As pessoas que pensam como pobres jogam na defensiva, identificando-se com a busca por segurança em vez de criar riqueza. Isso acontece porque têm muitos pensamentos negativos e temem perder o pouco que acumularam. Além disso, muitos veem o dinheiro apenas como um instrumento de compra. Assim que recebem seus salários, pensam em como gastá-lo, sem nunca adotar uma posição ativa no mercado que lhes permita aumentar significativamente seus ganhos. Lei número 30. Reconheça as 4 formas de ganhar a vida. Podemos resumir que você pode ganhar dinheiro com 4 atividades básicas: ser empregado, autônomo, empresário ou investidor. Dessas atividades, a única em que você está preso a um trabalho é a de empregado. As demais pertencem a atividades independentes, onde você é seu próprio chefe. No entanto, a maioria dos seres humanos trabalha em uma relação de dependência, onde alguém nos contrata para realizar um trabalho. Como a necessidade de segurança faz parte da natureza humana, primeiro buscamos um emprego e depois, se sentimos que não há perigo, nos arriscamos a abrir um negócio ou trabalhar por conta própria. Parece que precisamos de um período para acumular segurança e diminuir a incerteza do risco. No entanto, muitos demoram demais. Há aqueles que percebem muito tarde que ser empregado não permite aspirar à riqueza. Ser empregado oferece noções de segurança, mas, em muitas ocasiões, nem isso se concretiza. Portanto, visualize em seu futuro um dos outros 3 níveis: ser autônomo, comerciante ou investidor, e utilize seus conhecimentos para que essa nova fase seja rentável o quanto antes. Lei número 31. Mude o paradigma que aprendeu sobre o mundo do dinheiro. Não basta estar no lugar certo e no momento certo, você precisa ser a pessoa com a mentalidade certa. Ou seja, suas crenças são uma peça-chave para determinar seu nível de sucesso econômico. É por isso que muitos especialistas afirmam que seu nível de renda será uma extensão de seu modelo de pensamento.
Não se esqueça de que todas as coisas na vida são criadas duas vezes, uma mental e outra física. A criação mental vem primeiro. Você precisa saber onde quer chegar financeiramente antes de conquistar sua riqueza. Quem começa a ganhar muito dinheiro, mas não está preparado para isso, provavelmente terá uma felicidade temporária, pois sua mente não conseguirá administrar o que não reconhece. Um exemplo evidente disso são aqueles que ganham na loteria. Diversas pesquisas confirmaram que, independentemente do valor ganho, a maioria das pessoas volta ao nível econômico que tinha antes, ou seja, à quantidade que sua mente está acostumada a lidar. Lei número 32. Controle os pequenos gastos. As coisas mais simples têm mais poder do que você imagina. Muitas pessoas pensam em reduzir os grandes gastos para economizar, mas não o fazem com os pequenos, que, em grande parte, são os que mais prejudicam sua economia. Esses gastos são frequentemente chamados de gastos formiga. Recebem esse nome porque podem passar despercebidos, mesmo que somem uma grande quantia. Esses tipos de gastos são pequenas compras que, à primeira vista, não afetam seu orçamento, mas, se analisados detalhadamente, têm um alto impacto em suas finanças pessoais. Exemplos de gastos formiga incluem o café que você compra todos os dias, os lanches na loja, comer fora de casa, taxas adicionais em serviços básicos e assinaturas que você paga, mas não utiliza. Portanto, é importante estar consciente de como esses pequenos gastos podem estar afetando seu bem-estar financeiro, pois seu impacto pode ser grave, especialmente se não houver controle para regulá-los. Lei número 33. Descarte as justificativas. As desculpas nos fazem sentir bem, pois, se sabemos que podemos fazer algo para mudar nossa situação, mas não o fazemos, a culpa é nossa e devemos assumir a responsabilidade. Isso é algo que a maioria das pessoas não gosta. Por isso, as desculpas são a solução perfeita para nos isentar de qualquer acusação. Você provavelmente já ouviu frases como: "Isso pode funcionar para os outros, mas, na minha situação, não é possível. Meu caso é diferente por isso, por aquilo ou por outro motivo." Isso nos dá paz mental, mas nos mantém pobres, pois não nos permite avançar e fazer as coisas que sim podemos fazer, apesar das circunstâncias. O renomado professor Randy Pausch afirmou: "Não se trata das cartas que você recebe, mas de como você joga com elas." As pessoas bem-sucedidas sabem que são responsáveis por suas vidas, independentemente de seu ponto de partida, fraquezas e fracassos passados. Compreender que você é responsável pelo que acontece em sua vida é assustador, mas também emocionante, e assumir essa responsabilidade com determinação é a única maneira de alcançar o sucesso. Lei número 34. Controle o tempo de lazer. A diversão é um dos maiores sacrifícios a se fazer ao estabelecer disciplina financeira. É comum querer estar feliz o tempo todo, e é por isso que normalmente criamos inúmeros métodos para nos entreter. No entanto, é crucial reajustar o tempo que dedicamos ao lazer. Nem tudo precisa ser trabalho, mas também não pode ser só diversão. De fato, para uma boa saúde mental, é muito importante ter momentos de descanso, onde a mente possa relaxar das preocupações do dia a dia. Entretanto, a maioria das pessoas não sabe quando dizer não à diversão e acaba sendo consumida por ela, ao ponto de a diversão controlar permanentemente suas vidas. Portanto, é necessário estabelecer limites para o tempo de lazer. Organize seu tempo de maneira prudente para que o entretenimento não substitua suas horas de trabalho e de empreendimento. Lei número 35. Elimine a zona de conforto. Sua zona de conforto é aquele ponto em que você sente que tem controle sobre tudo ao seu redor, que é familiar, seguro e não lhe causa estresse. Em outras palavras, você está muito confortável nesse espaço. O problema de permanecer sempre em sua zona de conforto é que você não experimenta coisas novas, não tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades e conhecimentos, ou de crescer pessoal e profissionalmente. Não vou mentir, sem tomar alguns riscos controlados, você não conseguirá fazer nada. Você não terá coragem de abrir seu próprio negócio,
não ousará investir ou não se esforçará para melhorar sua economia pessoal. Em outras palavras, os anos passarão e você continuará no mesmo lugar. Isso significa que você não será capaz de acumular riqueza rapidamente e, consequentemente, terá muita dificuldade para alcançar a liberdade financeira. Em outras palavras, você precisa se mentalizar para agir e enfrentar novos desafios. Não importa se no início você começar devagar. O que importa é que, a cada dia, você tente ir um pouco mais longe, crescendo como pessoa. Lei número 36. Abandone o hábito de cobrar pelo tempo. Algo que você deve ter em mente o tempo todo é que os ricos não cobram com base no tempo dedicado, mas sim nos resultados obtidos. Na nossa sociedade, estamos acostumados a acreditar que é preciso trabalhar muitas horas para ganhar bem. No entanto, os ricos acreditam no oposto. É necessário trabalhar de forma eficiente no menor tempo possível para ganhar grandes quantias de dinheiro. Em outras palavras, os pobres estão acostumados a cumprir longas jornadas de trabalho e esperam que, ao final do mês, recebam uma compensação financeira pelo tempo que dedicaram. Ou seja, em suas mentes, estão trocando tempo por dinheiro. O problema com essa estratégia é que o tempo que temos é limitado. Isso significa que, se você continuar assim, sempre acabará afetando uma das regras mais importantes da riqueza, que diz: jamais coloque um limite em seus rendimentos. Portanto, é recomendável que você inicie novas formas de ganhar dinheiro, como ter negócios próprios, investir em ações de empresas ou qualquer outra modalidade que gere dividendos a partir de bons resultados. Lei número 37. Elimine o negativismo constante. Quantas vezes já estivemos rodeados de pessoas que estão sempre criticando tudo? Elas sempre têm alguém para culpar. Se não estão criticando sua própria família, estão falando mal dos vizinhos, do sistema econômico, dos empresários e de todos aqueles que podem culpar por suas frustrações. O problema aqui é que esse tipo de atitude se intensificou com a presença das redes sociais, onde se criou uma cultura de queixas e reclamações. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama isso de sociedade da indignação, que centra sua vida na rebeldia e obstinação, características de pessoas que não assumem a responsabilidade por suas desgraças e se isentam de qualquer tipo de autocrítica. Consequentemente, quanto mais tempo você dedica a reclamar, menos tempo terá para ser produtivo. A crítica social pelos maus manejos políticos pode ser válida, mas isso não pode se tornar um estilo de vida, onde se reclama de tudo e de todos. Pelo menos assim não agem os ricos. Lei número 38. O tempo é o melhor dividendo do dinheiro. Segundo especialistas, a riqueza se mede em tempo, não em dinheiro. Ao contrário do que muitos acreditam, o dinheiro vai e vem em nossas vidas. Podemos passar por momentos de escassez econômica, mas também por momentos de abundância. Isso pode acontecer a qualquer momento, e não há um parâmetro que impeça ganhar dinheiro depois de perder muito em maus negócios. No entanto, o tempo é diferente. Ele vai embora e nunca mais volta. Portanto, não importa quanto dinheiro você acumule se isso custar todo o seu tempo de vida. Em outras palavras, quando você decide oferecer seu tempo para atividades que só produzem ganhos monetários, estará criando um desequilíbrio prejudicial para você e para os que estão ao seu redor. Lembre-se de que precisamos de tempo para estar com nossos entes queridos, para atividades de lazer e caridade, e para aprimorar nossas habilidades e obter mais conhecimentos. Portanto, você é rico não quando tem muito dinheiro guardado, mas quando tem tempo para fazer o que quiser. Lei número 39. Os ricos melhoram no processo. Os ricos fazem o que for possível para fazer as coisas bem desde o início, mas não esperam saber tudo antes de começar. Eles dão os primeiros passos e aperfeiçoam o que estão fazendo no processo. Dessa forma, aprendem continuamente enquanto avançam em seus projetos pessoais. Vale mencionar que a maioria das pessoas se preocupa mais com as coisas que não faz do que com as que faz e dão certo. Por esse motivo, não espere ter um produto finalizado hoje. Nossa grandeza será construída a partir da decisão de começar, sem ter que esperar que as circunstâncias sejam perfeitas.
Segundo relatórios de entidades especializadas, 7 em cada 10 pessoas sofrem da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico que faz com que as pessoas que a possuem sintam que nunca estão à altura das circunstâncias. Portanto, é fundamental que você comece a trabalhar sua confiança, para que a falta dela não o impeça de iniciar seus projetos. Entenda que você melhora a partir dos erros. Não tenha medo deles, agradeça pelas lições e aumente seu desempenho ao longo do processo. Lei número 40. Os ricos se cercam de uma grande equipe. Para ser bem-sucedido, precisamos dos outros. É essencial que, ao criar uma empresa, sejamos conscientes da importância de formar uma boa equipe de trabalho. Se a empresa conta apenas com você para realizar todas as funções, significa que você não é um empreendedor, mas apenas mais um empregado. Os ricos sabem que podem fazer muitas coisas, mas delegam funções para poderem realizar tarefas de maior relevância. Quando há pessoas talentosas ao seu redor, você pode se distanciar das funções mais pesadas e dos pequenos detalhes. Isso lhe dará muito mais espaço para que o negócio cresça, em vez de ficar limitado a resultados mínimos. Se você for o líder de qualquer empresa, sua mente deve estar focada na criação de novas ideias para o progresso. Por isso, não deve se sobrecarregar com a realização de todas as funções, apenas porque acredita que ninguém mais pode fazê-las, ou, em um cenário pior, por não querer investir dinheiro nisso. Portanto, se você deseja crescer economicamente, não pense como um empregado de uma pequena empresa, mas como um líder de uma grande e destacada organização. Lei número 41. Pague a si mesmo primeiro. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é trabalhar apenas para pagar as contas do mês ou os débitos com terceiros. O homem mais rico da Babilônia nos aconselha que, ao receber um pagamento, a primeira coisa a fazer é separar uma fração para nós mesmos. Se somos nós que nos esforçamos para ganhar o dinheiro, a lógica nos diz que devemos receber uma recompensa pelo trabalho realizado e pela dedicação que entregamos a essa tarefa. Nem todo o dinheiro deve ser destinado aos gastos. Uma parte dele nos pertence. Lei número 42. Não se associe com agiotas. Quando temos dinheiro, é muito provável que atraiamos pessoas maliciosas que querem tirar proveito de nossa boa gestão financeira e de nossa habilidade de poupar. Como essas pessoas têm dificuldade em economizar, elas buscam encontrar indivíduos influenciáveis para convencê-los a fazer negócios com o dinheiro que tanto se esforçaram para acumular. Muitos especialistas apontam que essa é uma das piores práticas que podemos cometer, pois aumentam as chances de acabar na ruína. Um aforismo clássico explica isso da seguinte forma: invista seu patrimônio com a maior prudência para não perdê-lo. Os juros dos agiotas são cantos irresistíveis de sereias que atraem os imprudentes para as rochas da perdição e do arrependimento. Lei número 43. Construa bases sólidas para seu dinheiro. Uma maneira de fazer crescer um império econômico é ter a certeza de que suas bases são firmes. Para isso, é necessário evitar más práticas desde o início. Evite atalhos que prometem dinheiro rápido. Normalmente, o dinheiro que surge de métodos ilegais não tem um bom fim. Não se deixe seduzir por propostas que prometem alta rentabilidade em pouco tempo. Lembre-se de que a riqueza adquirida rapidamente desaparece rapidamente. Portanto, mantenha distância de qualquer pessoa que lhe ofereça métodos ilícitos para enriquecer. Pouco disso é verdade, e o que for verdade geralmente terá um preço mais adiante. Citando uma frase icônica da economia: nenhum homem pode chegar ao templo da riqueza se não colocar firmemente os pés no primeiro degrau. Lei número 44. Evite perder dinheiro por causa da amizade. Um problema que muitas pessoas enfrentam é carregar sobre seus ombros a má gestão financeira de amigos. Em alguns casos, a proximidade com pessoas queridas nos cega para suas más práticas, o que afeta negativamente nossas finanças. Segundo as palavras de George Clason, se você quiser ajudar um amigo, faça isso de forma que suas responsabilidades não recaiam sobre você. Um exemplo claro disso é o serviço de fiador. Muitas vezes, vemos um amigo pedir para outro ser seu fiador e,
Ao adquirir uma dívida, ambas as pessoas se tornam responsáveis pelo pagamento. Se a pessoa que contraiu a dívida não pagar, o amigo terá que responder ao banco para evitar as consequências. Portanto, seja cauteloso e não permita que suas amizades o levem à ruína. Lei número 45. Garanta uma renda para sua aposentadoria. A ideia é que você possa planejar uma renda passiva que não dependa do seu trabalho, ou economizar dinheiro que dure muitos anos, podendo ser utilizado quando a velhice chegar. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, essa reflexão é compartilhada. Garanta uma renda para o futuro. Olhe para os idosos e não se esqueça de que um dia você será um deles. Ter em mente a aposentadoria nos ajuda a ser mais precavidos, evitando que descuidemos dos anos de descanso, com dinheiro suficiente para aproveitar a velhice e ter tranquilidade para contribuir com o nosso lar. Mesmo que já não estejamos trabalhando, seja porque a idade nos impede, seja porque simplesmente desejamos descansar sem preocupações financeiras. Lei número 46. Elabore um testamento justo para seus entes queridos. O que acontecerá com sua família quando você não estiver mais neste mundo? Suas necessidades estarão resolvidas ou ficarão desprotegidos? Essa pergunta deve ser feita por toda pessoa responsável, buscando uma resposta adequada. É necessário um compromisso firme para atender às necessidades de seus entes queridos enquanto estiver vivo e garantir sua proteção caso sua presença não seja mais possível. Por meio de um testamento, é possível distribuir equitativamente as economias acumuladas, assegurando que cada membro da família possa continuar a subsistir. Lei número 47. Tenha compaixão pelos mais necessitados. Ser caridoso é, talvez, uma das práticas mais nobres que você pode fazer com o dinheiro. Quando o dinheiro é usado para ajudar a comunidade ao nosso redor, nosso estilo de vida melhora, pois estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Além disso, nosso coração desfrutará das boas ações geradas graças à nossa gestão excepcional do dinheiro. As economias também podem ter fins sociais, e que obra mais bela e generosa do que ajudar pessoas menos favorecidas? Que sua riqueza se traduza em riqueza para os outros é o melhor destino que você pode dar ao seu dinheiro acumulado ao longo dos anos. Lei número 48. Aprenda sobre impostos. Entender como funcionam os impostos ajudará você a tomar decisões informadas sobre como gerenciar adequadamente seu dinheiro. Por exemplo, se você souber quais deduções fiscais estão disponíveis para você, poderá aproveitá-las para reduzir seus gastos ao declarar impostos. Além disso, entender como funcionam os impostos ajudará a planejar suas metas financeiras de longo prazo. Se você entender como o imposto de renda funciona, poderá planejar seus investimentos de maneira consciente e evitar custos excessivos no pagamento de impostos. Também é importante lembrar que, ao investir em ações por meio de aplicativos, é comum que seja necessário pagar impostos sobre os ganhos obtidos. Isso é fundamental para calcular adequadamente o valor dos lucros. Estar atento às leis fiscais e a qualquer mudança nas mesmas é crucial, pois isso pode impactar suas finanças pessoais e suas estratégias de poupança. Governos ao redor do mundo costumam modificar as leis que regem a tributação, por isso, é essencial estar bem informado. Quanto mais conhecimento você acumular, maiores serão os benefícios que poderá obter. Lembre-se de que, antes de tomar qualquer decisão de investimento, o ideal é consultar um especialista que possa guiá-lo adequadamente no uso do seu dinheiro. O que você achou desses ensinamentos para criar riqueza? Se o conteúdo te agradou de alguma forma, compartilhe com um amigo ou familiar, para que também possam aproveitar esses valiosos conselhos.